Que bom, meus irmãos, que bom revê-los, estar aqui mais uma vez com vocês para nós estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos orar e você já pode ir abrindo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. E aí então nós oraremos e pediremos a graça do Senhor. Pai, nós precisamos muito de Ti. Os inimigos da nossa alma, da nossa fé, da nossa santidade, são muito fortes. E por isso mesmo, Deus, nós precisamos muito do Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. Obrigado por isso, Pai. E ajuda-nos a usufruir a força daquele que está em nós, a fim de que vençamos o mundo, não amemos o mundo, não sucumbamos diante das concupiscências da carne e dos olhos. Ó Deus, fala aos nossos corações nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Em 2010, por graciosidade da Igreja Presbiteriana Cidade Nova, eu participei de uma conferência da Fé Reformada aqui em Manaus, e naquela época um dos preletores pregou em Apocalipse 12, e eu fui profundamente abençoado por aquela palestra. Eu não vou fazer a palestra do reverendo Valdeci Santos, mas eu quero hoje estudar um pouco com vocês o livro de Apocalipse. E o nosso desafio para esta noite é estudarmos Apocalipse 12 até o 21 ou 22. Esse é o nosso desafio, Apocalipse de 12 até 22, o que significa, claro, que o nosso estudo será um estudo um tanto quanto superficial. Eu quero falar sobre 4 inimigos do teu futuro. 4 inimigos do futuro do jovem. Então vamos lá, começando em Apocalipse capítulo 12, eu vou ler a palavra de Deus ali registrada, e aqui no capítulo 12 nós encontraremos o primeiro dos nossos inimigos. O texto diz assim: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa é a primeira personagem do texto, uma mulher. É claro que essa é uma mulher simbólica, essa não é uma mulher literal. O texto deixa claro que isso é um sinal, e esse sinal está acontecendo no céu. Essa mulher não está na terra, essa mulher está no céu. Essa mulher pisa a lua, e ela está vestida com o sol. Ela é uma mulher simbólica, não uma mulher literal. Ela é uma representação da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, unida no formato de uma mulher. Então aparece um segundo sinal no texto, e esse é o primeiro inimigo do futuro. Primeiro inimigo do teu futuro, do nosso futuro. Versículo 3 então diz: viu-se também outro sinal no céu. Também não é algo literal, também é um símbolo que aponta para uma realidade literal, apresentada de maneira simbólica. E eis um dragão. Ao longo das eras, os povos têm acreditado em dragões. Os povos do Oriente, sempre, desde muitos milênios antes de Cristo, eles acreditavam em dragões. Os povos do entorno de Israel acreditavam em dragões.
No livro de Jó, nós temos a descrição de um dragão, um animal que espirra e quando ele espirra sai fogo. Um animal que quando passa ele deixa um sulco luminoso nos seus rastros. Ou seja, existe uma realidade representada por um dragão, às vezes no hebraico apresentado como Raabe, às vezes como Tiamat, às vezes como Behemoth e às vezes como Leviatã. Esse animal terrível que é o símbolo de toda a maldade. Ele reaparece aqui em Apocalipse. Ele é um dragão grande, um dragão vermelho, um dragão com 7 cabeças, um dragão com 10 chifres. E nas cabeças, são 7 cabeças, ele tem 7 diademas. Diademas são espécie de coroas. A sua cauda, a cauda desse dragão, arrastou a 3ª parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Você tem uma imagem terrível. Imagina o tamanho, imagina o poder, imagina a grandeza desse dragão. E ele é o teu inimigo. Você tem um dragão vermelho grande com 7 cabeças como inimigo do teu futuro. O problema é que esse dragão não é apenas um inimigo do teu futuro, porque ele vai aparecer no futuro, mas ele é uma realidade que é presente hoje. O texto está falando a respeito do diabo. E o diabo hoje atua para destruir o teu futuro. Ele atuará de maneira especial ainda mais no futuro, mas aqui o texto nos está mostrando como ele age e atua também no presente e ainda mais no futuro. Ele arrasta 1/3 de todas as estrelas do céu, o que pode ser uma indicação de seres espirituais, de 1/3 dos anjos caindo, não necessariamente, mas é possível. E agora você tem essa imagem terrível. O dragão se deteve diante da mulher que está para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando ele nascesse. Ela deu à luz o filho homem. E aí você sabe quem é o filho da mulher. Porque o texto nos mostra claramente quem é o filho da mulher, ao dizer que esse filho há de governar todas as nações com cetro de ferro. Isso é uma citação do Salmo 2, e é uma citação que aparece em vários lugares do Apocalipse para falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa mulher, ela é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo em certo sentido. Ela gera o Senhor Jesus Cristo. E não é fato que Jesus Cristo veio da igreja do Antigo Testamento, não é fato que Jesus Cristo veio a partir do povo judeu, que é o povo de Deus no Antigo Testamento. O texto então está apontando para uma realidade do passado e ao mesmo tempo para uma realidade presente e uma realidade futura, assim como o livro do Apocalipse normalmente o faz. O texto então continua. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Em um versículo, esse texto contou sobre o nascimento de Jesus e a ascensão de Jesus. O foco desse texto não é explicar a vida de Jesus. Tanto é que ele gasta um versículo só. Jesus nasce e Jesus ascende aos céus. Todos os 3 anos do ministério, a cruz, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, nada disso aparece com detalhes, apenas o nascimento e a ascensão do Salvador. Porque o foco do texto é a mulher e o dragão. E você é a mulher. Eu falei que a mulher é a igreja. Se você é parte da igreja, você é representado por essa mulher. O texto então continua. A mulher, porém, versículo 6, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou guerra no céu. Miguel e os seus anjos, Miguel é um arcanjo, um anjo superpoderoso de Deus, e Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e também o dragão e os anjos dele lutaram. Então o dragão também tem os seus anjos. Se Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem anjos que ele usa para várias coisas, o diabo, o dragão, também tem os seus anjos, que nós normalmente chamamos de demônios, os quais ele usa para várias coisas, inclusive para derrubar você. Inclusive para tentar você.
inclusive para atacar dardos inflamados do maligno em você. Esse é o inimigo do teu futuro, mas é um inimigo que age no presente. Agiu no passado, continuará agindo no futuro. O dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, aqui a gente sabe quem ele é claramente, que se chama Diabo, Satanás. Está claro no texto, quem é o dragão? O dragão é o diabo. E ele quer destruir, ele quis destruir Cristo. E agora ele vai querer destruir a mulher, a igreja. O texto continua. Ele foi atirado para a terra, tendo tentado conquistar o céu, tendo sido frustrado na sua revolta de conquistar o céu, na sua rebelião, ele é expulso do céu para a terra. Quando isso aconteceu, é um assunto para outro dia. Mas o texto refere que assim acontece. Ele é expulso do céu e ele vai para a terra. E com ele todos os seus anjos, ou seja, os demônios. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Um dos papéis principais que Satanás exercia no céu era o papel de acusar os crentes. É difícil esse papel? Não. Porque a gente dá motivo. Então era um papel fácil. Até o momento que o nosso advogado sobe no céu, aí não tem mais o que ele acusar. Porque nós ainda damos motivo, mas o nosso advogado Jesus, ele diz: eu morri por ele. Você não tem mais nada que acusá-lo. Esse é o papel que Satanás exerceu na vida de Jó, de acusá-lo diante de Deus. É o papel que Satanás exerceu falando de Josué em Zacarias capítulo 3. É o papel que ele fez em relação a Pedro, para que Pedro negasse o Senhor Jesus Cristo. É o papel que ele faz entrando em Judas, para que Judas traísse o Senhor Jesus. Ele é o acusador, que os acusa de dia e de noite. Mas o fato é que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Aqui tem a dica de como vencer este inimigo potente. Nós vencemos o dragão ao amarmos a palavra do testemunho. Nós vencemos o dragão ao não amarmos a nossa própria vida, ao estarmos dispostos a morrer pelo Cordeiro. Mas acima de tudo nós vencemos o dragão por causa do sangue do Cordeiro. Ele venceu por nós. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Só que o texto continua e diz: mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E agora o dragão, o nosso inimigo, e isso é o que ele faz hoje na sua vida. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas, como de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca a água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. As águas lançadas pela serpente têm como objetivo destruir a igreja. É isso que acontece hoje na China, é isso que acontece hoje na Nigéria, é isso que acontece na Coreia do Norte, em diversos lugares onde a serpente, usando os governos maquinados por ela, persegue a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor sempre protegerá a sua igreja. Então, a serpente muda de estratégia. No primeiro ataque da serpente, a mulher recebeu asas, no versículo 14. No segundo ataque da serpente, a terra abriu a boca e engoliu o rio que a serpente tinha lançado. Deus sempre protege a mulher. Então o dragão muda de estratégia, versículo 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o... Está com a sua Bíblia aberta?
com o restante da descendência dela. Coletivamente, nós somos a mulher. Isso tanto no Antigo Testamento, a esposa de Yahvé, quanto no Novo Testamento, a noiva de Cristo. Isso é super consistente na Bíblia. O povo de Deus, coletivamente, sempre é apresentado como uma mulher. Mas individualmente, o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é sempre apresentado como filho. Mais no Novo do que no Antigo. Os filhos da mulher. Então note que o dragão tem a estratégia, por vezes, de atacar a igreja. Outras vezes, ele tem a estratégia de atacar você. Ele é o inimigo do teu futuro. Ele que busca alguém para devorar. Ele que é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você sabe por que um leão ruge? Para que os animais saudáveis consigam fugir. E os animais doentes ou fraquinhos, por serem muito novos, fiquem para trás. E então ele pega quem está fraco. E o diabo faz assim. Ele é o inimigo do teu futuro. Ele sim é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Se Jesus é o bom pastor e o ladrão é o oposto do bom pastor, então o que nós temos é sim uma representação do diabo ali no texto. Ele quer destruir o teu futuro. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O problema é que quando vai falar que o dragão vem guerrear contra os descendentes da mulher, você não tem aparentemente a descrição dessa luta. Aparentemente. Como é que o dragão guerreia contra os descendentes da mulher? O dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. O que isso tem a ver? Não faz sentido? Faz. Porque se o dragão está de pé sobre a areia do mar, então agora o que acontece no mar está sendo orquestrado pelo dragão. E o texto então continua: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com os pés de urso, com a boca de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Se o dragão, nós poderíamos chamá-lo de antideus, ou antipai, antideus pai. Ele é o oposto de Deus Pai, é o diabo, aquele que faz uma paródia de Deus. Ele é uma paródia de Deus. Agora então, nessa primeira besta, você tem o anticristo. Antideus, anticristo, é o segundo inimigo do teu futuro. O anticristo. Esse anticristo aqui do nosso texto tem muitas blasfêmias em si. Ele é escandalosamente poderoso, por isso que ele tem várias cabeças. E ele até mesmo passa por uma anti-ressurreição, uma ressurreição fake. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, o diabo faz algo semelhante em algum momento e em alguns momentos para enganar. A terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta. E aqui você tem o anti-louvor. Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Mas talvez o versículo mais triste do texto seja o versículo 7, que nos dá essa terrível notícia. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Há momentos em que Deus permite que o dragão, por meio da besta, consiga derrubar alguns cristãos. É assim que o dragão guerreia contra os descendentes da mulher. Se você for lá para Daniel, capítulos 7 e 9, você vai entender que essa besta não é um animal literal que vai surgir no futuro, mas você vai entender que essa besta é
o governo. Lá em Daniel havia 4 bestas. A besta que aqui é unida em uma só, em Daniel eram 4 animais separados. E eles apontavam para o governo babilônico, o império medo-persa, o império greco-macedônico e o império romano. Mas agora, na visão de João, aqueles 4 impérios foram unificados em um só império. Um grande governo, um grande império que se levanta e guerreia contra o Senhor. Ao longo da história da Bíblia, os impérios sempre foram anti-Deus. Desde Babel, aliás, toda vez que você lê Babilônia na Bíblia, em hebraico é Babel, é sempre Babel. É sempre Babel. O Egito se levantou contra Deus. O Império Sírio, o Império Assírio, o Império Babilônico, os impérios são sempre anti-Deus. E toda vez que cristãos pareiam com o império, todas as vezes em que os cristãos se prostram diante do governo civil, não em submissão conforme a Bíblia manda, mas em subserviência e adoração, os cristãos estão jogando do lado errado. Nós somos cristãos. Como cristãos, nós somos monarquistas. Nós ansiamos pelo reino de Jesus. O resto é império que a gente tem que suportar em obediência, mas é império capitaneado normalmente pela besta e pelo dragão. O resto é besta. Então, cuidado quando você dá o seu coração para qualquer governo, para qualquer partido, para qualquer ideologia política. Nós somos o povo do reino de Deus. Nós ansiamos pelo Cristo como supremo governante. E nós não idolatramos pessoas. Os impérios querem destruir o povo de Deus. Eles são um joguete nas mãos do dragão. Mas existe um terceiro inimigo. E é claro que eu estou pulando um monte de coisa porque não dá tempo de eu explicar tudo. E o terceiro inimigo, se o primeiro era o antideus, o segundo é o anticristo, o terceiro, é claro, é o antiespírito. E você tem aí então no versículo 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha chifres parecendo cordeiro, mas fala como dragão. A obra do diabo é sempre uma paródia da obra de Deus. O diabo não tem criatividade, o diabo não tem poder criador. O diabo só tem poder estragador. O diabo não consegue criar nada novo. O diabo consegue fazer imitações ruins daquilo que Deus faz. E é isso que acontece aqui. Parece cordeiro, mas fala como dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Perceba como é semelhante o papel desse ao papel do Espírito. O Espírito é aquele que dá testemunho de Cristo e faz com que nós adoremos Cristo e Cristo nos leva à adoração do Pai. Esse é o papel da segunda besta, chamada também em outros lugares de o falso profeta. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que até os seus adoradores adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Opera grandes sinais. Sinais são obra do Espírito no Novo Testamento, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra. Lembra quando o Espírito desceu, o que aconteceu? Diante de todas as pessoas, seduz aqueles que habitam na terra por causa dos sinais que lhes foi permitido realizar. E então ele coloca uma marca na mão e na testa. Se no dragão nós temos o próprio diabo, na primeira besta nós temos o poder governamental, na segunda besta nós temos o poder religioso, a falsa religião. Todas as falsas religiões e possivelmente uma mega falsa religião em algum momento da história. A fé. Você já viu que todo jogador de futebol tem uma cruz aqui? Ou a palavra fé estilizada? Todos eles são crentes. Aliás, logo antes da Copa, a moda era. Lembra? Todos eles são tão piedosos assim, será? Não, é porque é legal ter algum tipo de fé.
Santidade, não. Pureza, não. Relacionamento sério com Deus, não. Não estou dizendo que nenhum jogador de futebol tem, alguns são bem sérios. Mas muitos. Aliás, a maioria da galera do PCC lá em São Paulo também tem a mesma palavra fé aqui escrito. Cruz aqui. Uma falsa religião, a fé na fé. Talvez uma amalgamação, uma junção de todas as religiões numa religião estatal. É a capela ecumênica que você vê no hospital. É a escola de samba falando do catolicismo e da umbanda ao mesmo tempo. É a fé na fé. E esse é um inimigo do teu futuro. É a falsa religião. O diabo, o império, a falsa religião. São inimigos do nosso presente. E inimigos graves do nosso futuro. No Apocalipse você tem duas mulheres muito importantes. Existem 4, mas essas 4 são 2. Uma é Jezabel. E a Jezabel é a mulher também do capítulo 17. Elas são uma e a mesma. A outra é a mulher do capítulo 12. E ela é também a noiva do capítulo 21. São 4 mulheres que são 2. Se eu disse que a mulher do 12 é a igreja, quem é a prostituta do 17? A anti-igreja. E esse é o 4º inimigo do teu futuro. O 4º inimigo do teu futuro. Abra o texto lá. Eu não lembro até que hora que eu tenho, deixa eu checar aqui. 8h15. Nossa, eu tenho 6 minutos. Eu acho que roubaram do meu tempo. Cadê o Marcos? Roubaram do meu tempo, não roubaram? Então tá. Perdi? Perdeu, não é? Então tá bom. Então vamos rapidinho. Um dos 7, eu estou em Apocalipse 17, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada em uma besta, primeira besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mesma besta que a gente viu surgindo, a primeira besta ali do texto, o anticristo. A mulher estava vestida de púrpura, que é uma cor real, de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição e dirigindo um Porsche. Dirigindo um Porsche não está no texto. Mas é essa mulher. Não, nenhum problema com a Porsche em si. Mas essa mulher é a ostentação. Essa mulher é a sedução. Essa mulher é o funk. Essa mulher são as cantoras que fazem sucesso no mundo inteiro, gemendo em vez de cantando. Essa mulher são os jovens que conseguem sair da pobreza e saem por aí ostentando ouro, carros e mulheres. Essa mulher é a sociedade anti-Deus. Essa mulher é a ilha do Epstein. Você ouviu essa história? De uma ilha onde os mais poderosos do mundo têm tudo o que eles quiserem e puderem imaginar? Até sangue de criança para beber, para ficar jovem. Todo tipo de imoralidade possível e imaginável. E os maiores do mundo iam na ilha.
Você está vendo o que está acontecendo no mundo que você vive? Essa mulher está ao redor de você o tempo todo. Essa mulher é a sociedade onde você vive. É a anti-igreja. É o mundo com os seus valores, é o mundo com a sua sedução, é o mundo com a sua riqueza, é o mundo com as suas propostas, é o mundo com os seus coaches. Essa mulher tenta te seduzir o tempo todo, porque no final das contas o que ela ama fazer é beber o sangue de crente. Olha o que o texto diz. Na sua testa, versículo 5, estava escrito um nome, um mistério: Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. O problema é que essa mulher não bebe sangue de crente apenas com perseguição. Ela bebe sangue de crente com sedução também. Ela bebe sangue de crente quando ela leva o crente para a cama. Literal ou metaforicamente. Ela bebe sangue de crente quando o crente fica assistindo só série e porcaria e então passa a pensar de maneira mundana. Ela bebe sangue de crente quando ela cria moda e faz com que os crentes sigam a moda ao invés de seguirem o Cordeiro. Ela bebe sangue de crente quando ela consegue fazer o crente ter a forma que ela quer que o crente tenha. E então o crente deixa de ser crente. Existem 4 inimigos do teu futuro: o diabo, o anticristo, o antiespírito e a anti-igreja. Eles estão todos num mesmo esquema, é tudo a mesma coisa, são manifestações da mesma realidade maligna que quer destruir você no presente para acabar com o teu futuro. A ordem da Bíblia é uma ordem que certa feita eu ouvi reverendo Jaime Marcelino gritar em plena reunião do Supremo Concílio. Capítulo 18, versículo 4. Saiam dela, povo meu. É claro que a versão da época de João, da mulher, era o Império Romano. Então João não está falando saiam do Império Romano, porque era impossível sair do Império Romano. O Império Romano era enorme. Era possível, mas virtualmente impossível. Então o sair dela é um sair ideológico, não é um sair literal. Sair dela é: não permita que essa mulher forme a tua maneira de pensar. Não viva para ostentação, não viva para ficar rico, não viva para sedução. Não viva se entorpecendo de medicamentos psiquiátricos. Não viva do jeito que todo mundo vive. Você é crente. Na força do Pai, na força do Filho, na força do Espírito, você tem condições de vencer a mulher. Na força do Pai, do Filho e do Espírito, você tem condições de ser um crente de verdade. Tem muito mais coisa no livro do Apocalipse. Eu te desafio a continuar lendo esse livro. Tem algumas, lá no canal da nossa igreja, tem algumas palestras que completam o estudo. Se você quiser dar uma checada, faça isso. Vamos orar. Pai querido, tantos de nós vivem totalmente inconscientes dessa batalha espiritual que está ao nosso redor em todos os lugares. Tantos de nós estão comprando os valores da Babilônia, estão comprando os valores dessa mulher, dessa grande prostituta, comprando os valores do anticristo. João, na época dele, na sua carta, falou: há muitos anticristos aí pelo mundo.
E na nossa época também, Senhor, há muitos anticristos. Há muitos governos que são totalmente dirigidos pelo dragão. Há muitas religiões e até algumas versões do cristianismo que são totalmente capitaneados pelo anticristo. Ó Deus, ajuda-nos como crentes a termos olhos espirituais que discernem essas realidades. Ó Pai, ajuda-nos a não tomarmos a forma do mundo, da carne e do diabo, mas ajuda-nos a, como crentes, sermos a noiva pura, que foge da Babilônia e que se apresenta imaculada, pura, bela, justificada, ainda que necessário, sendo fiel até a morte. Preserva a nossa fidelidade e dessa forma preserva o nosso futuro, em nome de Jesus. Amém.